Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Danilo, eu sou da concessionária Tamoios, sou analista de meio ambiente. E mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de trazer um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência para vocês que certamente nessa semana aí devem estar tendo acesso a vários profissionais que atuam em várias frentes, né, na indústria, talvez no setor público. Então, assim, vocês vão ver várias aplicações do que vocês estão estudando aí. A ideia da nossa reunião, da nossa apresentação, é dividir em duas partes. O Renan, que está acompanhando com a gente aí a apresentação, ele vai ficar com a segunda parte, que é a apresentação mais da parte de licenciamento ambiental, e eu vou mostrar mais ou menos como é o dia a dia numa concessão de rodovia. Tá? Bom, concessão da rodovia dos Tamoios. Antes de 2015, né, a rodovia era controlada pelo DER, e em 2015 a gente iniciou a concessão, que vai durar 30 anos. A gente tem 119,05 quilômetros de trecho de concessão, e esse trecho é dividido em trecho planalto, trecho de serra e os contornos. Hoje, esse trecho de planalto ele já foi duplicado pela concessionária, pela Dersa, né, do estado. O trecho de serra, ele é o trecho que está sendo duplicado atualmente por nós, junto com a construtora Queiroz Galvão, e é aí que o Renan entra, né, o processo de licenciamento. Gente, não sei se era o meu áudio que estava meio ruim, mas enfim, uma filha aqui, aos gritos, desculpa aí. No trecho serra a gente teve tem essa obra de duplicação, hoje é a nossa maior obra em andamento, e o processo de licenciamento demandou a supervisão ambiental, que é onde o Renan da Geotec entra em programas exigidos no licenciamento. Os contornos de Caraguá e São Sebastião, que atualmente as obras estão paradas, porque o governo está com problemas, né, a Dersa está prestes a não existir mais, então as obras estão paradas, e essa obra deve ser retomada para quando a duplicação da serra que vai chegar em Caraguá ser concluída, ela ser concluída junto com esses contornos. E, além das rodovias principais, a gente tem um pouco mais de 12 quilômetros de acessos de rodovias menores, de vicinais, né, de marginais ali, e nossos serviços são os serviços de atendimento ao usuário, os PGFs, que são os postos de balança, e as praças de pedágio. Atualmente, a gente tem 2 SAUs, um PGF está em construção, e estamos com 2 praças de pedágio operando. O serviço de uma concessão, né, para o usuário mesmo, para a população, né, que trafega na estrada, todo o serviço de conservação de asfalto, da vegetação no entorno e manutenção dessas estruturas, de todas as estruturas, todas as obras de melhoria de acesso, de marginal, essas obras um pouco menores também, de serviço de atendimento ao usuário, de construção dessas áreas, né? Todo o atendimento aos animais, que a gente vai mais falar aqui na parte da concessão, todos os nossos equipamentos, guincho, caminhão-pipa, as ambulâncias, tem uma estrutura muito grande dentro de cada concessão. Num trecho, para vocês terem uma ideia, num trecho desses 89 quilômetros que hoje a gente opera mesmo, a gente tem 5 ambulâncias. Então, é uma estrutura muito grande. Câmeras de monitoramento, a gente tem 84, se eu não me engano, na rodovia inteira, fora os serviços de emergência, que é através do 0800, do nosso aplicativo, né, a rodovia tem Wi-Fi,
Então, você consegue, tendo o aplicativo no celular, você consegue acionar notificações de acidente, animais na pista, ou qualquer necessidade de acionar a rodovia, você consegue acionar pelo aplicativo, caso não tenha sinal no 0800. Além de operação de radares, e também no aplicativo a gente tem a rádio web. Que você consegue tanto ouvir em qualquer lugar do mundo, né, já em 15, esses 5 primeiros anos da concessão a gente reduziu para 10. É lógico que o objetivo é reduzir para 0, mas assim, a melhoria das estradas, melhoria geométrica de curva, controle de velocidade através de radar, através de sinalização, isso traz a própria o atendimento pré-hospitalar, né, traz um benefício para a população também, né, o número mostra aí que melhora muito. E isso, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável de saúde e bem-estar é a nossa principal marca de sucesso. Agora, vamos falar um pouco de meio ambiente, né? Sem prolongar muito. A gente, quando entra num serviço, né, numa obra, num empreendimento, a primeira coisa que a gente vai lidar é com os aspectos de impactos ambientais, né? O engenheiro ambiental sempre vai avaliar isso, sempre buscando minimizar e reduzir os impactos e definir quais vão ser os controles usados para chegar nessa redução, né? Então, lá, a primeira coisa que a gente faz, o setor de qualidade, junto com o de meio ambiente, elabora uma planilha de levantamento de aspectos de impactos. Então, numa rodovia, você pega a atividade, desde a atividade do administrativo até uma atividade, por exemplo, de roçada na rodovia. E levanta todos os aspectos ambientais, né, que são as interações com o meio ambiente e todos os impactos. São as modificações do meio ambiente que essa interação pode causar. Todos esses impactos são mensurados, né, de acordo com a significância deles, de acordo com a frequência, com a criticidade, eles recebem um número. Então, aí a gente classifica eles de verde como menos crítico e vermelho como mais crítico. E define quais vão ser os controles operacionais para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, um exemplo mais básico, a gente consome água no setor administrativo. Qual o impacto ambiental? A redução dos recursos naturais, né? Consumo de recursos naturais. E qual que é o controle operacional que você faz? Campanhas de conscientização para o pessoal não gastar água, medidas estruturais na manutenção predial para diminuir esse desperdício, manutenções preventivas, né? Então, assim, a gente define tudo para que as ações sejam direcionadas mesmo, e direcionadas tanto aos empregados como ao QSMS. E tudo que a gente vai interagir, tudo que a gente vai lidar na empresa tal, no caso aqui na concessão de uma rodovia, a gente sempre pensa nisso, quais são aspectos impactos e quais são os controles operacionais, né, para reduzir esses impactos ou zerar, se possível. Então, pensando em fauna, que é assim, numa concessão de rodovia, pode ter certeza que mais de 50% do dia a dia a gente lida com isso, porque infelizmente é um dos maiores impactos de uma rodovia, né, principalmente uma rodovia em operação. Então, assim, o impacto de atropelamento de fauna, e a gente pensa, como a gente vai controlar isso, né, qual vai ser o controle operacional? Então, tem estruturas físicas, eu vou apresentar mais para frente tudo que a gente faz para reduzir esse impacto. Então, a gente tem 14 passagens de fauna, 2 delas ainda vão ser construídas, e 2 delas são passagens de faunas aéreas. Uma delas, na primeira foto aqui em cima, que é uma passagem para primatas, ela fica lá no trecho serra mesmo,
E as outras aqui, na foto aqui, são passagens subterrâneas, adaptadas com um trecho alagado para animais, para anfíbios, tal, que se movimentam em trecho com água, e também na beirada dela aqui a gente tem o trecho seco para movimentação de mamíferos, tal. E a primeira foto aqui a gente tem o viaduto vegetado, que é o primeiro viaduto vegetado do Brasil. Ele conecta 2 fragmentos, tem algumas árvores plantadas ali que estão cada vez maiores, acho que a conclusão, se eu não me engano, foi em 2018 desse plantio. Então, a ideia dele é conectar os 2 fragmentos para que os animais consigam, né, se deslocar sem precisar atravessar pela rodovia, que é o princípio de toda a passagem de fauna, né? E essas outras 3 fotos são as passagens de fauna subterrâneas. Tem cerca de 2,5 metros, mais ou menos, por 2 metros de altura, 2 metros e meio de altura, se eu não me engano. Então, assim, tudo isso é visando a minimização de impacto, e elas são também estrategicamente colocadas, e elas não trabalham sozinhas, elas trabalham com auxílio, né, da cerca de proteção. Então, a gente tem mais de 2.000 quilômetros de cerca na rodovia inteira, muitas delas cercas direcionais, que elas ficam unidas ali com a passagem de fauna para que os animais sejam direcionados naquele fragmento inteiro, eles batam na cerca e corram para a passagem de fauna, né? E também estrategicamente posicionadas em áreas, principalmente de rio ou áreas alagadas, que é onde aqui na nossa região, na verdade acho que no Brasil inteiro isso deve ser comum, que é a capivara, né? Pelo menos no estado inteiro, acho que é um padrão. E, assim, os resultados são impressionantes. Até uma observação, o mês passado a gente teve uma cerca, se não me engano, essa cerca aqui do lado esquerdo, da foto do lado esquerdo, foi roubada, e o atropelamento de capivaras subiu, assim, consideravelmente, e a gente repôs e foi imediato. Nas passagens de fauna, a gente também, né, pensando em trazer dados sobre a fauna local, e conhecer o que passa pela nossa rodovia também, a gente tem as câmeras traps, que elas ficam, a gente hoje, na verdade, tem uma só, em uma passagem subterrânea, que é uma passagem recente até, mas ela já registrou bastante fauna, bastante riqueza. Ela fica lá no quilômetro 63, que é um pouquinho antes do início da serra mesmo, mas já é dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, a gente registrou a cutia, o guaxinim, tamanduá mirim, e aqui eu não estou vendo na foto, mas deve ser uma paca. E de mamífero de grande porte, assim, super importante na cadeia alimentar, a gente registrou a onça parda e o lobo-guará. De umas sinalizações para coisa que eu falo, assim, bem diferente, que eu mesmo, né, quando comecei a trabalhar na rodovia, senti essa diferença drástica, foi que numa empresa você lida com os funcionários, mas numa rodovia você, além de lidar com os funcionários, você lida com o usuário, com propriedades lindeiras, né, que são as propriedades vizinhas à rodovia, e você trabalha num empreendimento linear, né, então você passa por todos os tipos de relevo, passa por todos os tipos de população, então, assim, a diversidade é enorme, e o desafio também. Junto com todas as estruturas físicas, a gente faz conscientização também de toda a população lindeira, né, população no entorno, que é das cidades que a gente atravessa, essa conscientização também por meio de palestras, campanhas, nas cidades, e também nas cidades, escolas, todas, principalmente voltado para a criança, a ideia é sempre conscientizar os mais novos, e conscientização também através do nosso site, do Twitter, LinkedIn. Todos os nossos comunicados saem nos nossos canais de comunicação. Além disso, também, para
na verdade, até assim, tudo isso que a gente faz é para minimizar o impacto ao animal, é para evitar com que ele venha para a rodovia. Mas existem todos os tipos de animais, existem aves, existem algumas coisas que a gente não consegue controlar. Então, assim, os animais, existe o atropelamento. Para tentar ainda minimizar isso, a gente, além de uma autorização junto ao Departamento de Fauna do Estado de São Paulo para manejo dessa fauna, a gente realiza treinamento com todos os nossos funcionários, porque na rodovia tem viaturas que rodam a rodovia 24 horas, vendo milhões de coisas, entre elas ocorrências com animais, desde o avistamento, desde uma captura de algum animal ferido, ou o enterramento ou a destinação de um animal que foi a óbito. Então, a gente tem, só concluindo aqui, esse atendimento, além de tudo, né, pensando na minimização do impacto, mesmo quando o animal ele é atropelado, ele foi a óbito, ainda a gente tenta minimizar esse impacto, porque quando o animal está num bom estado tal, a gente consegue destinar ele para pesquisa. Então, assim, o ponto final mesmo, aquilo que a gente não quer é enterrar um animal. Mas, lógico que isso acontece, mas todo esse trabalho que eu apresentei anteriormente é feito para não chegar nesse ponto de ter que de um animal ir a óbito e ele ser enterrado na faixa de domínio, e aí tem uma legislação que fala sobre tudo isso, sobre enterramento, tem uma decisão de diretoria na CETESB sobre isso, e a gente faz tudo de acordo com a legislação. Principalmente quando o animal é atropelado e é ferido, também para minimizar o impacto, a gente tem parceria com o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, da Univap, em São José dos Campos, e com a Animalia, que é um centro de triagem em São Sebastião. Então, também, né, minimizando o impacto, a gente busca tratar, recuperar esses animais e, se for possível, se for viável, analisado pelos técnicos veterinários, biólogos desses parceiros, a gente pode até, quem sabe, devolver esses animais para a natureza no momento apropriado. Bom, de fauna, assim, que é como eu disse, o mais de 50% aí do meu dia a dia, eu acho que era isso. E agora falando um pouco daquilo que vocês acho que vão enfrentar, independente de onde trabalharem, vão lidar o dia a dia, é o sistema de gestão integrada, né? A gente, aqui na Tamoios, a gente usa uma planilha de requisitos legais, é o sistema CAL, né, conhecido como Ius Natura. É uma empresa que levanta, de acordo com a atividade da nossa empresa, levanta todos os requisitos legais que a gente deve seguir. Então, a gente trabalha em cima desses requisitos legais e atua em cima deles, gera plano de ação em cima deles, e é uma plataforma muito boa, que aí a maioria das empresas grandes usam esse tipo de serviço e assim, traz muito benefício, traz muita organização, porque vira e mexe tem lei nova, e a gente é comunicado, assim, a partir do momento que surgiu uma alteração na lei ou uma legislação nova, a gente é informado e em alguns casos até orientado por essa plataforma. A gente também internamente montou um sistema através do Office 365, usando o SharePoint, de todos os nossos, de todas as nossas condicionantes, desde autorizações de DEFAL, licença da CETESB, licenças, tudo para a gente não deixar de cumprir as nossas condicionantes. E rodovia também, acho que pelo fato de ser extensa e tal, você tem diversas diversos processos de licenciamento. Tem, por exemplo, a construção do posto geral de fiscalização é outro processo de licenciamento. Então, assim,
uma dezena milhares aí de 1.457 cadastros, né, que a gente tem que cumprir dentro do prazo. Controles ambientais que a gente faz, vocês vão ver também com o Renan, que é feito dentro da obra, mas na concessão a gente também faz, né, o controle de consumo de água, controle de ruído, emissão de fumaça de maquinários movidos a diesel, gerenciamento de resíduo. Numa concessão, até uma observação, a geração de resíduo não é tão grande, porque você tem alguns prédios administrativos e você tem obras. As obras acabam gerando um volume grande de resíduo de construção civil, solo, rocha, mas na concessão são prédios administrativos e são gerados resíduos lâmpadas, pilhas, baterias, tal, papel, plástico, e como a gente tem as ambulâncias, a gente também gera resíduo infectante de serviço de saúde. Umas coisas que a gente já conseguiu aplicar para fazer um upcycling, já tem até mais coisa do que isso aí, dessa apresentação dava para ter atualizado isso, mas a gente tem nesse primeiro aqui, que são esqueci o nome desse, ele é para amortecer impacto, né, depois eu lembro, mas a gente conseguiu tombando ele, né, virando ele de lado, transformar ele numa casinha, e ele foi levado para um canil parceiro nosso, que recebe os cachorros ou gatos, animais domésticos feridos, e usa como casinha para os cachorros. As placas, a gente já conseguiu fazer algumas estruturas de telhado em alguns prédios nossos, e essas telas no meio da rodovia também foram usadas para o canil. A gente também já usou mangueira de incêndio para fazer tipo um puleiro para o CRAS lá da Univap, onde tem as aves, tal, os macacos. E madeira a gente consegue, a gente era pouca madeira, mas a gente consegue fazer algumas doações. E a gente tem um resíduo também da rodovia, que é o material fresado, que acaba sendo doado para as prefeituras, que colocam em estrada de terra, estrada municipal. A gente também, na Tamoios, esse ano, a gente começou pensando, né, na economia de recursos naturais. A gente, esse ano, está previsto aí da gente conseguir instalar um sistema de energia solar. Então, a gente vai instalar um sistema no SAL 2, no Serviço de Atendimento ao Usuário, que vai abastecer aquele prédio e um prédio de uma base mais de 10 quilômetros depois. E a ideia esse é um projeto piloto, e depois todos os nossos prédios, que nem eu mostrei lá no começo, SAL 1, SAL 2, SAL 3, P1, P2, P3, as bases operacionais todas serem autossuficientes na questão de energia. E para a água também, a gente tem o uso de água de chuva nos pedágios. A gente, né, o telhado do pedágio tem um potencial enorme para recolher água de chuva, e essa água de chuva é utilizada em jardinagem, limpeza dos próprios pedágios e tal. E isso já está em operação desde 2016, mais ou menos, quando foram concluídas as obras do pedágio. A gente também, isso aí é uma realidade também em qualquer empresa, qualificar fornecedor. Então, desde fornecedores da empresa, né, de outros setores da empresa, você tem que ver se eles têm licença do IBAMA, tal, como fornecedores que você mesmo no meio ambiente contrata, para destinar um resíduo, ver se o cara tem a licença da CETESB, ver se tem o CTF do IBAMA, licença de funcionamento da vigilância sanitária, para casos de supressão, se tem licença da motosserra. A maioria das empresas usa algum tipo de produto químico, ver se tem a FISC, que sempre quando tiver destinação de resíduo dessas subcontratadas, solicitar o MTR para adicionar no sistema de gestão, fora a responsabilidade técnica junto ao CREA, né, dos responsáveis, para empresas, principalmente empresas que vêm fazer estudos, entregam, né, documentos técnicos, e quando tem destinação de resíduo, solicitar sempre o CADRE também dessas empresas. E até pulei aqui um
slide do Renan, a gente, na Tamoios, né, a Tamoios ela é uma rodovia que atravessa a APA do Rio Grande do Rio Paraíba do Sul, e o PESB, né, da Fundação, uma unidade de conservação gerenciada pela Fundação Florestal, que é o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, assim, no processo de licenciamento, a gente lida com CETESB, lida com Fundação Florestal, tem alguma relação com o IBAMA também, por todas as intervenções de recursos hídricos da EE, ICMBio e todas as prefeituras das cidades que a gente atravessa, que nós, Tamoios, São José dos Campos, Jambeiro, Paraibuna e Caraguá, e futuramente, quando a gente for operar os contornos, São Sebastião, e Polícia Ambiental, que sempre também apoia a gente, principalmente na questão de fauna silvestre, que pode aparecer no entorno da rodovia. E daí, essa parte de licenciamento, eu passo para o Renan, da continuidade. Bom, boa tarde. O Danilo falou aí um pouco do mundo da concessão, né, da operação de uma rodovia. Eu vou falar um pouco do submundo dessa concessão, né, que é a parte de licenciamento, a parte de obra propriamente dita, que não tem muito contato com o usuário não vê muito. Ainda mais se tratando de uma duplicação, né, no caso da Tamoios, apesar de ter o nome de duplicação, é uma pista nova, esse trecho serra. Ela tem um eixo diferente, ela tem traçado diferente, quilometragem diferente, então é duplicação só no nome, que na prática é uma coisa totalmente nova que está sendo construída do zero, tá? Então, a obra que eu atuo hoje é na supervisão ambiental da duplicação da rodovia dos Tamoios do KM 60 mais 40, né, 600,5, até o KM 82, que é o pé da Serra do Mar aqui. Tá? Algumas informações técnicas sobre a obra. Ela tem uma extensão de 21,5 km, tá? 6 km aproximadamente em terraplanagem. Essa quilometragem é mais no trecho planalto, tá? Do 60 até os 65, 66, mais ou menos. 12,3 km de túneis, sendo que um desses túneis é o maior túnel a ser construído aqui no Brasil, né, com uma extensão de 5,5 km, e 2,57 km de pontes e viadutos. A primeira pergunta que se deve fazer é por que tantos túneis e obras de artes especiais, né, os viadutos? Se vocês repararem nas imagens aqui, a gente está cravado no meio da Serra do Mar. É um lugar muito sensível, de uma vulnerabilidade a um impacto antrópico muito grande e de um acesso muito restrito, tá? Então, esses viadutos, esses túneis servem para conseguir vencer a distância de vales e entre montanhas de uma forma que impacte menos ao meio ambiente, tá? Então, por isso optou-se nessa metodologia construtiva, tá? Pode mudar, Danilo. O Danilo está passando os slides porque ele que está projetando a apresentação, então talvez a gente se converse. Então tá. A gente quer duplicar uma rodovia, a Tamoios. Como que isso é feito? Isso segue todo um rito que ele é preconizado na CONAMA 237, que ela vai de o líquido trifásico, né, que é da LP, LI e LO, e para cá não foi diferente. Para isso a gente se inicia com uma carta consulta, a concessionária simplesmente fala, eu quero construir tal empreendimento em tal local. A agência ambiental vai indicar o tipo de estudo. A agência ambiental, no caso, é a CETESB, tá, aqui de São Paulo, e ela nos indicou um EIA-RIMA, que é o estudo mais completo e mais complexo que nós temos. Tá? Tem outros estudos mais simples, que é um RAP, um EAS, enfim, mas o EIA-RIMA é o de maior importância quando o impacto é muito grande numa área sensível. Tá? Com isso é elaborado um plano de trabalho pela concessionária, protocolado na agência. Após a análise desse plano de trabalho, a agência emite um termo de referência. Esse TR, né, que a gente chama, ele vai servir para embasar todo o nosso estudo. Tem que ter
minimamente está condicionado no DR, presente no nosso EIA-RIMA. Elaborou o estudo, fez todas as campanhas, atendeu tudo, o estudo é protocolado e entra-se na fase de audiência pública. Tá? Dentre os estudos que podem ser solicitados pelo órgão ambiental, somente o EIA-RIMA tem a fase de audiência pública. E aí passamos por essa fase, tá? Foi uma audiência pública em Paraibuna, geralmente é uma em cada cidade em que o empreendimento ocorre. Então foi uma audiência em Paraibuna, uma em Caraguatatuba, atendemos as exigências, as solicitações do público que acompanhou a audiência, é emitido a LP. Agora pode começar a obra? Não, a gente só tem executáveis. Como assim? O EIA-RIMA a gente propõe, faz o diagnóstico do meio físico, biótico e socioambiental, propõe alguns impactos e programas. Na fase da LP, a gente vai elaborar o nosso plano básico ambiental. Esse plano básico ambiental vai ser a nossa bíblia dali para frente, tá? Toda a fase de obra vai ser apoiada nele. Ele vai conter os programas, todos os programas, como ele vai ser feito, quando ele vai ser feito, por quem ele vai ser feito, quem vai ser o público-alvo, quem vai fiscalizar. Então, tudo está no PBA, né, o Plano Básico Ambiental. Então, atendeu todas as exigências da LP, o órgão emite a LI. Aí sim, pode-se começar a obra. E tem o quadradinho amarelo aí, é exatamente a fase que nós estamos aqui na etapa de duplicação da Tamoios. Tá? Na fase de construção, a gente emite relatórios periódicos, como o Danilo falou lá, trimestral para a Fundação Florestal, por conta que nós estamos inseridos no Parque Estadual da Serra do Mar, que é de responsabilidade da Fundação. Trimestral para o ICMBio, por conta que nós estamos cortando também a APA do Paraíba do Sul, lá no trecho Planalto. E trimestral para o CONDEFAT, pelo Parque Estadual da Serra do Mar, ser um bem tombado. Portanto, o CONDEFAT cuida de bens tombados em São Paulo, ele que vai tratar e ter responsabilidade sobre isso também. E relatórios quadrimestrais para a CETESB, que é o órgão licenciador, ele que tem o processo mãe, que vai nos nortear até o final desse licenciamento. Acabou a etapa de construção, reúne toda a documentação necessária, faz o relatório de solicitação de LO, é emitida a LO, a rodovia começa a operar. Tá? Mas nada é tão simples quanto parece, né? A gente tem a etapa de LI, só que um trecho é muito grande, a engenharia civil, ela ataca diferentes obras em diferentes momentos, por conta da facilidade do terreno, um solo mais mole ou um solo mais rochoso, que é mais fácil de trabalhar, enfim, diversas análises que são feitas, ela escolhe alguns locais em que ela vai atuar primeiro. Com isso, o licenciamento ele é fragmentado, tá? Porque se a gente tira uma licença de instalação única, o prazo começa a correr, e ela tem datas de validade, como a gente consegue ver aqui na última coluna. Então, a obra opta por deixar isso fragmentado e ir emitindo essas licenças à medida em que julgar necessário. Tá? Então, aqui nós dividimos em 4 prioridades, prioridade 1, 2A, 2 e 3. Tá? Pode passar, Danilo. Para mim ainda não mudou. Pois bem, entramos no processo de licenciamento, temos todas as LIs, vai começar a obra. A obra tem diferentes atores. Tem a figura da concessionária, mas não é a concessionária, que é a Tamoios, que toca a obra. Quem vai tocar a obra é a construtora, a empreiteira. Aqui, no caso, é a construtora Queiroz Galvão. Tá? A Queiroz Galvão tem uma equipe de meio ambiente, tá? Uma equipe bem robusta, que vai atender aos programas que foram escritos e são exigidos no PBA. E a Tamoios tem uma equipe de supervisão ambiental, hoje na figura da Geotec, tá? Que é a minha equipe que atua aqui em campo. E para nós, a nossa obrigação é que se faça cumprir a contento, de uma maneira íntegra e que o órgão aceite,
todas as exigências que estão contidas nas licenças, nas 4 LIs que nós temos. Tá? Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter uma metodologia muito bem definida, muito clara, para todos os atores que estão envolvidos nesse processo, entenda exatamente o que está sendo feito, por que está sendo feito e como está sendo feito. Então, basicamente, assim, num resumo, a gente montou esse fluxograma só para poder mostrar mais ou menos como que é o nosso dia a dia. Tá? Novamente, a obra é muito grande, então nós separamos em pontos de controle. Tá? Todas as frentes de obra estão aí separadas, seja ela viaduto, túnel, DME, que é depósito de material excedente. Esses DMEs não necessariamente estão na faixa de domínio da Tamoios, eles estão um pouco deslocados da obra. Caminhos de serviço, bases de fauna, enfim, tudo que compõe a obra. Tá? Dentro desses pontos de controle, a gente tem as medidas de controle ambiental, que a gente chama de MCA, que são os pontos que nós iremos avaliar nos pontos de controle. Tá? São tudo de relevância ambiental e socioambiental, na verdade. Né? Vocês conseguirem ler, não sei se está pequeno, mas tem conformidade legal, toda a legislação que incide sobre o local, controle de poluição, supressão vegetal, controle de erosão e assoreamento, que para a gente, pelo meio que nós estamos inseridos, é muito relevante. Então, a gente vai para a obra, vê as medidas de controle ambiental e aí toma uma decisão. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Então, a gente gera uma DAP, que é um documento de ação preventiva, que é mostrar à empreiteira o que ela está fazendo de bom para manter isso. Tá? Nós temos impactos positivos e negativos. Os negativos nós temos que mitigar, os positivos nós temos que potencializar. Tá? Então, essa é a intenção das DAPs, potencializar o que está sendo feito de bom. Tá? Tem alguma coisa que não está boa, a gente vai mensurar o impacto ambiental. Como que o impacto ambiental é mensurado? De diversas formas. A gente pode pensar, sei lá, se a gente plotar um plano cartesiano aí de abscissas e coordenadas. Em um dos eixos, a vulnerabilidade do meio, no outro, a pressão que o empreendimento vai exercer sobre esse meio. Tá? No nosso caso, a vulnerabilidade da Serra do Mar é muito grande. Então, quanto maior a pressão que o empreendimento vai exercer, maior vai ser o impacto ambiental. Então, a gente tem que tentar diminuir a pressão que o empreendimento exerce. Como que isso é feito? Isso é feito lá atrás, na fase de projeto. Por isso que optou-se por viadutos, túneis, enfim, não fez terrapleno em tudo para seria muito mais fácil e mais barato. Tá? Então, a gente avalia. O impacto ambiental é grande? Não é. Se não for tão grande, a gente abre uma RAC, que é uma recomendação de ação corretiva, que aí a empreiteira vai ter que pegar aquele documento e atender no prazo estipulado pela supervisão. Atendeu no prazo? Ok, a gente encerra o documento. Não atendeu? Isso evolui para uma notificação de não conformidade. E aí a gente vai acompanhando até que esse documento seja atendido e o documento seja encerrado. Tá? Então, a equipe de supervisão, basicamente, mas não somente, atua nesse cenário. Pode mudar, Daniel. Beleza. Então, nós temos uma forma de atuação muito clara, muito definida. E o que nós iremos utilizar para que os nossos objetivos sejam atendidos? Tá? Basicamente, a gente dispõe de uma equipe muito qualificada, lógico, né, você tem a tecnologia, mas você precisa de uma equipe qualificada para tirar proveito dessa tecnologia. Mas, basicamente, a gente se utiliza muito de ferramentas de SIG, né, de Sistema de Informação Geográfica, que vai ser Google Earth. A gente tem fotos georreferenciadas que acaba passando para Tamoios para facilitar a localização na obra. A gente tem ferramentas de geolocalização que vai nos posicionar em campo, onde a gente está na obra, se a gente está numa área autorizada ou não para intervenção, e utiliza muito diariamente o ArcGIS, até uma dica para quem está se formando, quem é estudante, recém-formado. Se quiser vir para essa área de consultoria, de rodovia, é essencial que tenha domínio de ferramentas de SIG. Tá? ArcGIS é básico, tá? Tem que ser daí para cima. E a gente se utiliza muito, acho que pode voltar um pouquinho do drone. Nós fazemos sobrevoos de drone com regularidade e aí a gente trata fotos, faz processamento dessas imagens para obter ortofotos, ortomosaicos, para ter
se vocês, quem tem aí a familiaridade com o ArcGIS, sabe que uma imagem orbital, não tem uma resolução boa e não é tão atualizada, na verdade não tão atualizada quanto nós precisamos aqui. Então, nós fazemos a nossa imagem aérea, tá? Para poder trabalhar de uma maneira muito mais eficiente. Pode passar. E aí, um exemplo do que nós conseguimos obter com um sobrevoo de drone. Aí, na nossa esquerda, tem uma ortofoto, né? Não é uma foto sozinha, é um mosaico de fotos ortogonais ao solo, que com a ajuda de um software a gente elabora isso, e em sobreposições de camadas a gente consegue ver se esse DME, né, esse depósito de material excedente, está numa área autorizada ou não, se está tudo certo com ele. E a gente consegue também elaborar MD, MDS. Para quê? Você tem um DME licenciado. Esse DME ele é licenciado a partir de um volume X de deposição de material. A gente consegue também estabelecer se esse volume está sendo obedecido, tá? Então, novamente, a gente tem as ferramentas, mas precisa de uma equipe muito qualificada para conseguir tirar essas informações dessas ferramentas que nos servem. Pode passar, Dani. Tá? Bom, então passei mais ou menos a forma com que se trabalha, tá? E como eu falei, a gente tem o PBA, que ele vai estipular os programas ambientais. Numa obra, os programas, eles são, a responsabilidade sobre esses programas são divididas, tá? É o PBA que vai dizer quem é a responsabilidade, como eu falei anteriormente. A nós, da supervisão, temos a responsabilidade desses programas. Alguns programas de monitoramento ambiental, a supervisão, controle de ruído e vibração, emissões atmosféricas e qualidade do ar, da água e assoreamento, e programas de conservação de flora e fauna, tá? Os outros programas, gerenciamento de resíduos, gerenciamento de efluente, animais domésticos, é de responsabilidade da empreiteira, tá? Todos eles são tocados pela Queiroz Galvão, tá? Nós fazemos com eles a supervisão, se eles estão atendendo plenamente a esses programas, tá? Então, eu vou passar aí de uma forma breve, mas tentar ser o mais elucidativo possível para mostrar a vocês como que é a aplicação desses programas. Por supervisão ambiental, tudo isso que eu passei naquele fluxograma é o dia a dia da supervisão ambiental. Esse é o monitoramento de ruído e vibração, tá? Todos os programas, eles são muito amparados pela legislação estadual. A CETESB é um órgão muito forte, que tem decisões de diretoria, tem um corpo técnico muito eficiente, então eles são muito atuantes. Então, a gente tem um embasamento muito bom para seguir na aplicação desses programas, tá? Então, periodicamente, um dos nossos técnicos, com o auxílio de um sonômetro, vai no local, pode voltar, Daniel, vai no local, em locais pré-determinados, né, que são receptores críticos, receptores sensíveis, que são escolas, adensamentos populacionais, enfim, pessoas que possam, porventura, se incomodar com a obra. Então, a gente faz esse monitoramento, tá, de ruído e vibração. Aqui a vibração é mais no sentido de incômodo ambiental, tá? Quando tem, a gente usa um acelerômetro para fazer essa vibração. Quando tem detonação na escavação dos túneis, é outro programa, essa vibração é feita com o auxílio de um sismógrafo, é a empreiteira que faz isso, não é da nossa alçada, tá? Que basicamente é isso, o programa de ruído e vibração. E aí tem uma análise de dados, é gerado relatórios quadrimestrais para mandar para o CETESB. Por trás de tudo isso tem a parte técnica também, tá? Pode passar. Não sei, travou por aqui. Enfim, vamos seguindo, daqui a pouco destrava, foi. Outro programa é o programa de emissões atmosféricas, tá? Assim como na parte de operação, ele é feito aqui de uma maneira visual, tá? Simplesmente com uma aferição diária e visual por escala Ringelmann, tá? Que é uma escalinha de emissão de enegrecimento da fumaça, tá? Em todos os equipamentos a combustão da obra. E
para auxiliar nisso, a gente tem algumas medidas mitigadoras, que é a aspersão de água, né, a umectação, filtros em silos, a frente de obra que não comporta um silo de cimento, a gente tem equipamentos de rasga-saco, enfim, tem algumas medidas internas aí para evitar que o poluente seja ressuspenso na atmosfera, ou seja, lançado. Tá? O programa de monitoramento de qualidade das águas, tá? Mensalmente são feitas coletas para análises laboratoriais, tá? E essas análises, baseado em alguns parâmetros que estão aí na tela, né, OD, pH, temperatura, turbidez, a gente calcula o índice de qualidade ambiental, que é um índice estabelecido pela CETESB, e esse índice vai nos dizer se a água está numa condição boa, ruim, péssima, ótima, tá? Todos os nossos rios, cursos d'água que cortam a obra, são de classe 1 ou classe 2, tá? Então, são rios muito preservados que a gente tem que manter dessa forma. Então, há uma preocupação muito grande com o efluente gerado na obra e há um controle muito rígido. A obra tem estações de tratamento de água de última geração, excelentes, estações muito robustas, com diversas redundâncias, diversos aparatos para que o efluente gerado não seja lançado diretamente na drenagem da pista e atenda ao preconizado na CONAMA. Tá? Fora isso, pode deixar, eu vou falando, fora isso, dessas coletas mensais que nós temos, nos períodos chuvosos a gente tem um acompanhamento semanal de alguns pontos de controle em parâmetros físico-químicos, tá? E nós fazemos com sonda multiparâmetro, tá? Aí já nos programas de conservação de flora e fauna, tá? Eu deixei esses dois junto, que é o seu programa de manejo e enriquecimento de monitoramento de bordas, tá? E monitoramento florestal do PESM, porque a metodologia de aplicação desses dois programas ela é muito semelhante, tá? A análise de dados vai ser um pouco diferente, tá? Para quem não tem muita familiaridade, quando a gente intervém em um fragmento florestal, existe um fenômeno que é chamado efeito de borda nesses fragmentos, ou seja, você tem um trecho de fragmento, de vegetação, você corta esse trecho, então você expõe a vegetação da borda desse fragmento a condições que ela não era acostumada anteriormente, de temperatura, de umidade, de luminosidade. Então, isso altera a composição desse fragmento, tá? Há plantas, há árvores que são mais adaptadas a tipos de condições ambientais, a outras que são adaptadas a outro tipo. Então, quando você muda de uma forma drástica essas condições ambientais, a vegetação vai mudar. Então, a gente tem que acompanhar como esse efeito de borda está atuando nos nossos fragmentos aqui da Serra do Mar. Tá? Então, basicamente, aí para os dois foram escolhidas parcelas amostrais de controle, tá? Longe da obra, em que a gente vê como que essas parcelas avançam ao longo do ano, e parcelas amostrais próximo à obra que a gente faz o controle e o comparativo com a vegetação do entorno da mata. Tá? E aí é feito todo o recrutamento de indivíduos jovens, enfim, é feita uma análise de dados com engenheiros florestais, agrônomos, que vão emitir um relatório conclusivo semestralmente. Tá? Nós temos hoje o Programa de Conservação de Flora e Fauna, né, que ele se mantém, e o subprograma de monitoramento de fauna do Parque Estadual da Serra do Mar e de ictiofauna. Tá? São programas com periodicidades trimestrais, tá, que a gente amostra todos os grandes grupos, mastofauna, avifauna, ictio, herpeto, todos os grupos de relevância nós fazemos esse monitoramento. Hoje, infelizmente, por conta da pandemia, o contato homem-animal silvestre está proibido, então não temos mais autorização de dar continuidade nesse período aí a esses programas, mas acredito que em breve a gente consiga retomar esses monitoramentos. Tá? Programa de resgate de flora é um programa que eu gosto bastante, particularmente. Ele se dá anteriormente a uma atividade de supressão vegetal. Tá? A empreiteira precisa suprimir
tal área que já foi autorizada lá atrás, por uma autorização de supressão vegetal. Antes da equipe de meio ambiente vir para cortar essas árvores, a equipe da supervisão vai até o local e faz o resgate de germoplasma. O que é esse germoplasma? Plântulas, indivíduos jovens de espécies ameaçadas. Aqui tem muito palmito jussara, né? Epífitas em geral, bromélias, orquídeas e sementes. Tá? Então, nós fazemos essa recolhida de tudo que é relevante, tá? Inclusive essa tigradinha, essa rajadinha, é uma bromélia que está bastante em extinção. Nós, no último resgate, aí, nós colhemos mais de 2.000 exemplares e dela acho que tinha 2 ou 3 apenas. Então, ela está sumindo aqui da área. Tá? Então, é um programa muito importante que ele é startado antes do início da supressão. Durante a supressão, a equipe acompanha a supressão, porque as árvores são muito altas, a gente tem supressão em área de vegetação primária, com árvores aí, sei lá quantos anos. Então, as bromélias estão muito na copa das árvores, muito alta, então é inacessível. Então, a gente precisa que essa árvore seja derrubada para conseguir fazer essa retirada. E aí, com a ajuda da equipe, a gente retira, seleciona os indivíduos a serem replantados e, em áreas pré-determinadas, vai e faz essa realocação desse germoplasma. Tá? Que é essa última foto aí, a gente pode ver alguns troncos com mais bromélias, mais orquídeas. É isso. E acho que, se eu não me engano, é o último programa aí a ser falado de responsabilidade da supervisão, que é o programa de afugentamento e resgate de fauna durante a construção. Tá? É um programa que nós temos uma equipe full-time aqui na obra, composta de veterinários e biólogos. Nós temos 2 bases de fauna, que a gente chama de CETAS, né? Centro de Triagem de Animais Silvestres. Uma no Alto da Serra, lá no KM65. Se alguém conhece a rodovia, é um canteiro industrial que, na pista sul descendo, está à nossa esquerda, é um canteiro bem grande. E outra aqui embaixo, né, no pé da serra, no KM82. Tá? São 2 bases totalmente estruturadas com todos os aparatos que nós precisamos para fazer os primeiros socorros a um animal, caso ele precise. Freezer para congelar animais mortos, né, porque acontece também. Inclusive, nós, assim como a parte de operação, nós também temos a parceria com a Animalia e o CRAS Univap, e destinamos animais feridos ou que precisam de uma reabilitação um pouco mais demorada para eles, que eles têm mais estrutura. E os animais mortos a gente acaba encaminhando, se em bom estado, para a coleção científica também. Tá? Pode mudar. E aí um pouquinho do trabalho do pessoal, né? Não é só flores, não é só animal bonitinho, não é... De vez em quando aparece aí um bicho preguiça, um animal mais fofinho, mas é muita jararaca, é muita cobra, abelhas, maribondos. Então é um trabalho que envolve bastante risco no dia a dia, então a gente precisa de uma equipe preparada, uma equipe séria, profissional, que é o que a gente, felizmente, conseguiu montar aqui. Então, é uma equipe bem capacitada que vem dando conta aí desse trabalho. Tá. E assim como o programa de resgate de germoplasma, a gente atua também durante a supressão. Tá? A gente não criou uma rotina de não ser somente reativo. Tá? A gente não atua só quando aparece um animal. A gente tem uma rotina de afugentamento diário. A equipe vai para a obra todos os dias, faz uma vasculha os possíveis locais de atração de fauna e acompanha atividades rotineiras vai tirar um material que está estocado há muito tempo, acompanha, vai ter uma supressão, vai no local antes, afugenta e acompanha durante e o pós-supressão para fazer todos os resgates e afugentamentos necessários. E aí, no final de cada período, a gente faz um compilado de dados, de informações, gera um mapa de calor, aí um hotspot de aparecimento de fauna, né, de animais, e nos meses subsequentes intensifica as ações nessas frentes de obras que estão aparecendo mais animais. Ou seja, são frentes de obras que está tendo mais atividade e que são
mais próximas a fragmentos, que é o que geralmente nós temos aí no pé da serra e lá para cima, né? Que é onde estão esses pontinhos mais avermelhados no mapa. E assim, do nosso trabalho, basicamente é isso, né? Logicamente que é uma maneira passei de uma maneira muito superficial, né? Muito mais detalhado, mas também não dá para se prolongar tanto aqui. Então, tentei passar de uma maneira só para que vocês tenham noção do todo. Mas muitas coisas envolvem. A parte civil, eu, por exemplo, quando entrei na parte de obra, me apaixonei, porque é uma coisa assim muito legal, muito linda de se ver acontecer. E aqui a gente tem o Cable Crane, não sei se vocês já viram, já ouviram falar, que ele basicamente é um teleférico gigante. Aqui ele foi implementado para vencer, aí se a gente vê na foto, tem um apoio aqui em primeiro plano e um apoio em segundo plano, e entre ele tem um vale gigantesco. A primeira opção era passar aí fazer um terraplano e passar a pista por cima, só que isso iria dar muito trabalho, iria ter um impacto ambiental muito grande, então a equipe de engenharia foi buscar essa alternativa tecnológica na Áustria, tá? Essa é uma tecnologia austríaca, inclusive foi uma equipe austríaca que implementou, que inclusive também venceu um prêmio, eu acho que o Danilo pode falar melhor, um prêmio de sustentabilidade, de preservação, não sei, a Tamoios tem esse prêmio aí, vezes. Isso, o Eco Brasil. Isso. Então, foi uma alternativa assim, que gerou uma preservação ambiental muito grande, tá? Inclusive, o apoio... Desculpa te interromper aí, um pouco mais de 40 mil metros quadrados de redução de supressão de vegetação. Exato, então, é uma redução considerável, né? E teve as dificuldades de implantação. Esse primeiro apoio aqui no primeiro plano, ele é perto da rodovia, então dá para os guindastes chegar e montar. O de lá, não. Você não tem como chegar, não tem caminho de acesso. Então, ele foi montado por helicóptero. Tá? Inclusive, assim, para viabilizar financeiramente a montagem dele, tinha X voos que deveriam ser feitos. Além desses X voos, não daria mais lucro, ou seja, não seria mais financeiramente viável. E entre treinamentos e montagem foi exatamente a quantidade de voo prevista aí que foi montado. Hoje esse viaduto já está completo, tá? Hoje a gente já passa por cima aí, e o Cable Crane está em fase de desmobilização. Tá? Agora a gente não consegue mais ver essa imagenzinha que tinha aqui do lado, de banheiros voando pela serra, caminhões betoneira, enfim, equipamentos de grande porte aí voando entre os vales da serra. E acho que é isso, da minha parte. Bom, Renan, aproveitando esse assunto do Cable Crane, acho que um assunto que eu acabei não falando, mas é um assunto que a gente da concessionária gerencia, mas ele assim, grande parte dele é em virtude dessa obra, mas como a gente tem outras obras menores, como eu disse, os PGFs, alguns acessos, a gente tem muitos TCRAs, né? Então, através lá do SharePoint, a gente controla todos os TCRAs. São os termos de compromisso e recuperação ambiental, né? Então, toda supressão nossa, ela tem um plantio compensatório. E aí entra no que a Mayra falou no começo da apresentação, que a gente atua em parceria com o Corredor Ecológico, que eles iniciaram como uma ONG na Univap, hoje eles são uma OCIP, se eu não me engano, e eles fazem todo o gerenciamento dos nossos plantios. A gente hoje já passou de 450 mil mudas a serem plantadas, a gente tem um pouco mais de 400 mil. E o Cable Crane foi o que possibilitou com que a gente também reduzisse, né, além do impacto, reduziu a quantidade de mudas a ser plantadas, né, reduziu a área intervida. Aí a proporção, aí, cada árvore cortada, a gente tem que recompor 4. Então, é um gerenciamento enorme, são muitos TCRAs, não só dessa obra, e vira e mexe tem uma demanda da obra, porque, né, por mais que esteja tudo previsto na LI, tudo muito bem projetado, seja uma engenharia
bem exata, você chega no campo é outra realidade, né? Então, a engenharia civil, ela vai tendo algumas alterações no meio do caminho, e algumas alterações, inclusive, positivas, né, Renan? A gente teve algumas áreas que a gente precisou pedir uma supressão adicional, mas a gente fez recentemente o levantamento, a Geotec fez, né, o Renan fez, que a gente tem 18 hectares que não foram suprimidos. Então, assim, o legal é que a gente tem 18, a gente compensou já, né, a gente já fez o TCRA, já fez o plantio desses 19 hectares, mas não suprimiu eles. Então, assim, querendo ou não, a gente ainda tem até um crédito, além de ter suprimido menos, a gente compensou a mais do que o que realmente a gente suprimiu. Esse foi também um trabalho bem legal que a Geotec fez, o Renan fez usando ferramentas, né, de geoprocessamento, e junto, aliado a essa proposta de compensação ambiental, né, que está prevista no licenciamento, a conscientização ambiental também, né, os programas de mobilização são feitos pelo corredor. Esse ano, infelizmente, não teve, por conta da pandemia, então, assim, a gente atuava em todas as escolas municipais de Paraibuna, fora programas adicionais que a gente fazia pela concessionária mesmo, na rotina, que nem eu mostrei naquelas fotos lá, são programas adicionais, mas o corredor tinha um programa mesmo de mobilização, de ficar o ano inteiro educando alunos e também passando orientações para professores para educar os alunos, levando uma educação ambiental, usando o verde e azul do Vale do Paraíba, que é um joguinho que mostra todas as espécies de flora e fauna da região, então, para colocar na cabeça da criançada que tem uma importância, e também para mostrar que, assim, a rodovia existe, ela precisa existir para o mundo existir, né, para as pessoas sobreviverem, e com certeza a ideia é sempre construir ela, como eu disse no começo da apresentação, buscando sempre minimizar os impactos. Mesmo que esses impactos existam, a gente vai tentar minimizá-los e compensá-los. Eu acho que é isso, então, nós agradecemos e acho que podemos abrir para a pergunta. Se precisarem aí dos nossos contatos, estão aqui nossos e-mails. A gente tem bastante dado, né, Renan? É legal que também, assim, até um certo, né, tem toda uma questão de compliance dentro das empresas e tal, mas, querendo ou não, uma obra dessa tem bastante informação que pode ser compartilhada com o meio acadêmico, né, com os animais, né, que a gente comentou que vão a óbito, eles vão para pesquisa, mas os próprios dados também de ocorrência de fauna, o monitoramento das passagens de fauna, né, que registra com fotografia quais bichos aparecem lá, com qual frequência e tal. Então, a gente está aberto a esse tipo de interação também.